E se eu te dissesse que uma das histórias mais impactantes da Bíblia não tem um nome para ser lembrado? E se a personagem central dessa narrativa fosse alguém que passou despercebido pela maioria, alguém que não teve reconhecimento, não teve destaque, não teve voz, mas ainda assim mudou completamente o rumo da vida de um homem poderoso? Nós estamos acostumados a lembrar dos grandes nomes, das figuras centrais, daqueles que ocupam posições de destaque, reis, profetas, líderes, homens e mulheres que parecem carregar o peso da história sobre seus ombros. Mas, de vez em quando, a Bíblia nos surpreende e nos apresenta histórias silenciosas, quase escondidas, que carregam um poder extraordinário. Hoje, nós vamos entrar em uma dessas histórias. Uma história que começa longe dos palcos, longe dos aplausos e longe de qualquer tipo de reconhecimento. Uma história que nasce na dor, no silêncio e na invisibilidade. A história de uma menina que não teve seu nome registrado, que não teve sua trajetória detalhada e que não deixou escritos, mas que deixou um impacto impossível de ignorar. Ela não era livre, não estava em sua casa e não estava vivendo o plano que imaginou para sua vida. Pelo contrário, tudo o que ela conhecia havia sido interrompido. Sua rotina, sua família, sua terra e sua identidade foram arrancadas de forma abrupta. Agora, ela vivia em um lugar estranho, cercada por pessoas que não eram do seu povo, servindo em uma casa que não era sua. Se olharmos apenas para as circunstâncias, tudo nessa história aponta para perda, injustiça e silêncio. Seria completamente compreensível desistir, se fechar ou até deixar a fé se apagar aos poucos. Mas é exatamente aqui que essa história começa a se tornar diferente. Porque mesmo sem nome, sem liberdade e sem qualquer tipo de reconhecimento, essa menina carregava algo que ninguém conseguiu tirar dela. Ela carregava fé, não uma fé superficial ou dependente do ambiente, mas uma fé que permanece mesmo quando tudo ao redor parece quebrado. E isso muda tudo, porque não é a posição dela que chama a atenção, nem o cenário onde ela está, mas o que existe dentro dela. É isso que torna essa história tão poderosa. Enquanto tudo parecia perdido, Deus estava preparando algo que ninguém conseguia ver. Uma conexão invisível entre dor e propósito, entre silêncio e transformação, entre uma menina sem nome e uma mudança que atravessaria fronteiras. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas algumas das maiores transformações começam em lugares onde ninguém está olhando e em corações que permanecem firmes, mesmo quando tudo ao redor tenta desmoronar. Se essa história já começou a tocar você, eu quero te fazer um convite. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que também precisam lembrar que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus continua escrevendo histórias extraordinárias. Agora, prepara o seu coração, porque essa história não começa com um milagre. Ela começa com uma perda. Antes do silêncio, existia vida. Antes da dor, existia pertencimento. Antes do cativeiro, existia um lar. A história dessa menina começa em Israel, em um ambiente onde ela tinha identidade, conhecia os costumes e aprendia desde cedo sobre o Deus vivo. Podemos imaginar uma rotina simples, talvez ajudando em casa, ouvindo histórias e crescendo cercada por aquilo que formava quem ela era. Havia família, segurança e futuro, mas como em tantas histórias, tudo muda de forma inesperada. Os sírios invadem e, em meio a esse cenário, vidas são interrompidas. Não apenas casas são invadidas, mas histórias são quebradas. É nesse momento que a menina é levada, não por escolha, mas pela força. De um instante para o outro, tudo o que era familiar desaparece. A voz dos pais já não está presente, o ambiente conhecido deixa de existir e os caminhos seguros se tornam distantes.
Ela é arrancada de sua terra e levada para um lugar completamente diferente, com outra cultura, outra língua e outros costumes, um lugar onde ela não pertence. Talvez o mais difícil não seja apenas a mudança de ambiente, mas o vazio que ela carrega. Um silêncio que não responde perguntas, que levanta questionamentos profundos como por quê? Por que comigo? E onde está Deus? São perguntas reais, mas naquele momento não há respostas claras, apenas uma nova realidade imposta, desconhecida e incerta. Agora, ela vive em uma casa que não é sua. Serve pessoas que não são sua família e segue uma rotina que não escolheu. Ela se torna invisível. Mais uma entre tantas histórias que parecem não ter continuidade. Mas é exatamente aqui que algo começa a se revelar. Apesar de tudo o que foi tirado dela, existe algo que permanece, a sua fé. Ela poderia ter se fechado ou abandonado tudo o que aprendeu, mas sua fé não dependia do ambiente. Ela fazia parte de quem ela era. E isso muda completamente a perspectiva da história. Porque enquanto tudo parecia perdido, algo essencial continuava intacto. E é isso que prepara o que vem a seguir. Porque naquela casa onde ela agora servia, existia alguém que, apesar de ter tudo, carregava uma dor que ninguém conseguia resolver. Sem saber, aquela menina que perdeu tudo estava prestes a se tornar a ponte para uma transformação que ninguém poderia imaginar. Agora, a narrativa desacelera para observar aquilo que não está escrito, mas que revela quem essa menina era. Não há muitos detalhes sobre sua rotina, mas há uma certeza. Ela permaneceu a mesma por dentro. A casa de Naamã era um ambiente oposto ao que ela conhecia, com outros deuses, valores e cultura, e é exatamente nesse tipo de ambiente que a fé é testada. É fácil manter convicções quando tudo ao redor confirma aquilo em que acreditamos, mas quando não há apoio, a fé se torna uma decisão interna, e essa menina decidiu permanecer. Mesmo sem reconhecimento ou garantia de mudança, ela continuou sendo quem sempre foi. Isso revela algo profundo. Sua fé não era superficial, era parte da sua identidade. A dor não apagou sua fé, o cativeiro não destruiu sua essência e o silêncio não quebrou sua confiança. Enquanto todos viam apenas uma serva, Deus via alguém preparado para um momento específico. Então surge um detalhe que muda tudo. Naamã. Um homem poderoso, respeitado e admirado, mas com uma dor que ninguém conseguia resolver. E, de repente, os extremos se encontram. Um homem com status, mas sem solução. E uma menina sem status, mas com uma resposta. É aqui que a história se aproxima da virada, porque aquilo que ela carregava dentro de si estava prestes a sair do silêncio. Existem momentos em que tudo depende de uma decisão silenciosa. Ninguém pressiona, ninguém espera, mas algo dentro de nós nos chama a agir. Foi exatamente isso que aconteceu com aquela menina. Ela conhecia a dor e a perda, e agora estava diante de alguém que também carregava uma dor. Naamã era um homem de respeito e autoridade, mas sua enfermidade expunha uma fragilidade que nem todo poder podia resolver. A menina via isso e poderia permanecer em silêncio. Afinal, ela era apenas uma serva. Mas ela escolheu falar. E essa escolha revela algo extraordinário, porque não foi apenas coragem, foi compaixão. Ela não falou por interesse ou obrigação, mas porque acreditava. Então, em um momento simples, ela diz uma frase que mudaria tudo, que se Naamã estivesse diante do profeta em Samaria, ele seria curado. Essa declaração não veio de dúvida, mas de convicção. Ela conhecia o Deus de quem falava, e naquele instante algo invisível começa a se mover. Porque palavras carregadas de fé têm impacto e geram consequências que ninguém pode prever. Às vezes, tudo o que Deus precisa é de alguém disposto a falar. Alguém que entende que não é sobre posição, mas sobre o que se carrega. E agora, aquilo que estava dentro dela
já não estava mais em silêncio e a história estava prestes a mudar. A partir daquele momento, algo começa a se mover de forma silenciosa, mas poderosa. Aquelas palavras ditas por alguém que não tinha posição nem influência atravessam barreiras que, humanamente, pareciam intransponíveis. O que começou como uma simples fala dentro de uma casa, agora ganha direção e passa a alcançar lugares que ninguém imaginava. Porque quando a fé encontra um coração disposto, o impossível começa a se tornar um caminho. Naamã ouve, e pela primeira vez surge uma possibilidade real diante de algo que ele não podia controlar. Ele, que já havia enfrentado batalhas, conquistado vitórias e acumulado reconhecimento, agora se vê diante de uma situação que não pode resolver sozinho. Mesmo sendo um homem acostumado ao comando, ele decide considerar aquela palavra, e essa decisão revela algo profundo. Deus não age apenas por meio de quem fala, mas também por meio de quem escolhe ouvir. Naamã poderia ter ignorado, poderia ter desprezado ou considerado aquela fala insignificante, mas ele escolhe agir. E essa escolha o conduz a uma jornada que vai além de uma simples viagem, tornando-se um processo de transformação interior. Ele parte em direção a Israel, carregando expectativas e esperança, mas também levando consigo algo que ainda precisava ser confrontado: o seu orgulho. Ao chegar, ele espera algo grandioso, talvez um encontro imponente ou um gesto extraordinário que estivesse à altura de sua posição. No entanto, a resposta que recebe é simples, direta e sem espetáculo. Ele precisa apenas mergulhar no Rio Jordão, e essa simplicidade o incomoda, porque muitas vezes aquilo que é simples confronta aquilo que o coração ainda não está disposto a aceitar. Naamã resiste, questiona e hesita, mas, em meio a esse processo, algo começa a mudar dentro dele. Ele decide obedecer, e é nesse momento que o milagre acontece. A cura não vem pelo status, nem pela força ou pela posição. Ela vem pela obediência, e naquele instante, tudo é transformado. Mas existe algo que não pode ser esquecido. Tudo isso começou com uma menina sem nome, sem visibilidade, e que aos olhos de muitos não tinha nada a oferecer. Ainda assim, foi através dela que toda essa transformação teve início. Isso revela uma verdade poderosa. Deus não depende de grandeza para agir. Ele usa o que está disponível, usa o que é fiel e usa aquilo que o mundo não valoriza. Porque muitas vezes o que parece pequeno aos olhos humanos é exatamente o que Deus escolhe para realizar algo grande. E essa história nos lembra que nunca devemos subestimar aquilo que Deus pode fazer através de uma vida que permanece firme, mesmo em silêncio. Quando a história chega ao seu desfecho, é natural que os olhares se voltem para o milagre, para a cura de Naamã e para tudo o que aconteceu ao longo do caminho. Mas existe algo mais profundo que precisa ser observado com atenção. Existe um detalhe silencioso que, se não for percebido, pode fazer com que a essência dessa história se perca. O nome da menina não aparece. Não há reconhecimento público, não há recompensa registrada, e ainda assim, sem ela, nada disso teria acontecido. Essa é a beleza e, ao mesmo tempo, o mistério dessa história, porque ela nos mostra que nem todo impacto vem acompanhado de visibilidade, nem toda transformação carrega um nome conhecido, nem toda história relevante é celebrada diante das pessoas. Aquela menina continuou sendo quem era, não porque alguém estava observando, mas porque sua fé não dependia de reconhecimento. Ela não precisava de palco para viver aquilo que acreditava. Sua vida era por si só uma expressão silenciosa de confiança em Deus. Enquanto muitos buscam ser vistos, ela simplesmente foi fiel. Enquanto muitos esperam o momento ideal, ela agiu no momento que tinha. Enquanto muitos condicionam suas atitudes ao ambiente, ela permaneceu firme independentemente das circunstâncias.
E isso constrói um legado que não está nos registros humanos, mas que ecoa na transformação que ela provocou. Naamã não apenas foi curado fisicamente, mas também teve sua visão transformada. Ele reconheceu o Deus de Israel, algo que começou com uma simples fala de alguém que o mundo consideraria insignificante. Isso nos confronta de forma direta, porque revela que Deus não está limitado aos padrões que nós criamos. Ele não depende de posição, de título ou de visibilidade para agir. Ele escolhe corações disponíveis, pessoas que permanecem firmes mesmo quando ninguém está olhando. A história da menina cativa nos lembra que não é sobre ser grande aos olhos das pessoas, mas sobre ser fiel diante de Deus. Não é sobre ter controle das circunstâncias, mas sobre manter a essência, mesmo quando tudo muda ao redor. Talvez, em algum momento, você já tenha se sentido como ela. Invisível, esquecido, fora do lugar, vivendo uma realidade que não foi escolhida. Talvez você já tenha se perguntado se aquilo que você faz realmente tem valor, ou se alguém está percebendo. Mas essa história responde. Responde mostrando que Deus vê. Responde mostrando que Deus usa. Responde mostrando que nada é desperdiçado quando existe fé. Porque no final, não é sobre o tamanho da sua posição, mas sobre a disposição do seu coração. E talvez hoje Deus esteja procurando exatamente isso. Não alguém perfeito, não alguém reconhecido, mas alguém disposto a permanecer, a confiar e a agir quando for necessário. A menina cativa não teve seu nome registrado, mas teve sua história eternizada. E isso nos lembra que quando Deus escreve uma história, Ele não precisa que o mundo a reconheça para que ela seja significativa. E agora fica a pergunta que essa história deixa para cada um de nós. E se aquilo que você considera pequeno hoje for exatamente o ponto de partida para algo que Deus quer fazer? Porque grandes histórias, muitas vezes, começam em silêncio.